Boa tarde a todos. Novamente, estamos no estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E a obra que está sendo abordada é Conflitos Existenciais. Hoje nós iremos abordar o capítulo 11, Neurastenia. Lembramos que temas que já foram citados neste livro, como ciúme, ansiedade, medo e vários outros temas, já se encontram no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, se inscrever no nosso canal gratuitamente e todas as vezes que é realizado um novo encontro, no dia seguinte o vídeo já se encontra lá disponibilizado. Vamos então para a introdução do nosso tema, através do comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. É a parte da carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Emmanuel nos diz o seguinte: o intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, o reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Vamos aqui fazer algumas colocações para estabelecer a ponte necessária com o nosso estudo. Emmanuel aqui nos diz que os ensinos, as revelações que temos recebido por parte do uso da mediunidade, sob a luz do Evangelho do Cristo, o intercâmbio dos dois mundos, ele tem um objetivo claro e direto. E aí ele diz, de maneira direta, objetiva, o reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Entendamos a que ele se refere. O reajuste dos nossos sentimentos tem por base o reajuste da nossa maneira de ver e de pensar. A revelação espírita, colocada de forma singular e comprovada cientificamente, abre todas as possibilidades para que a nossa maneira de viver no mundo material, como espíritos encarnados, esteja sendo pautada espontaneamente nos valores do Espírito Eterno. E nesse esforço de prática e de vivência, a luz divina, a percepção dos objetivos elevados da vida, vai se dando, quer entre nós espíritos encarnados, quer entre os desencarnados. A meta maior de todas é possibilitar-nos despertar a nossa consciência para, mesmo revestidos de um corpo transitório e temporário, possamos atuar, agir, interagir neste mundo com a consciência de imortalidade, com uma renovação singular dos valores que antes nos nutria a alma, quer nessa vida, quer em vidas anteriores. Os objetivos agora, abertos pela revelação espírita, se delineiam numa mudança profunda e alcança, como Emmanuel aqui lembra, os nossos sentimentos. Vamos então para o nosso estudo dessa tarde. Neurastenia, o capítulo 11. É um distúrbio psicológico que resulta do enfraquecimento
do sistema nervoso central. Neuro, que significa que está ligado a cérebro, astenia, a fraqueza, ocasionado principalmente por estafa, esgotamento mental. Então aqui nós vamos tomando conhecimento do que é, de fato, a neurastenia, e que atinge muitas pessoas, muitas vezes, sem elas nem terem a ideia que passam por esse tipo de transtorno psicológico. Acredita-se que a neurastenia resulte de uma espécie de fuga da realidade, como escusa inconsciente do paciente em relação aos fracassos pessoais, às realidades de natureza perturbadora. Então, a expressão desse transtorno, desse distúrbio, ele vai caracterizar de forma indireta uma fuga da realidade, uma maneira inapropriada de a pessoa agir para, de alguma forma, não estar consciente e atuante de forma equilibrada face os desafios que a sua vida lhe apresenta. O cansaço demasiado desempenha papel fundamental na eclosão do processo neurastênico. É nesse estágio que se apresentam a irritabilidade, o mau humor, o pessimismo, caracterizando a presença da neurastenia. Então aqui nós já poderemos, inclusive, perceber a expressão desse transtorno em pessoas de nossa relação. Então aquelas pessoas que habitualmente são pessimistas, são contrárias a tudo que lhes acontece, que evidencia aquele temperamento continuado de certa revolta, de certa contrariedade, evidenciando inclusive um mau humor, esse quadro vai delineando o estabelecimento desse transtorno na pessoa. Às vezes se confunde isso com a ideia de que é o temperamento da pessoa. É porque ela é assim. Mas, na verdade, expresso como nós vamos estudando nesta tarde esse tema, a coisa mais séria por trás. Deflui de frustrações que se ocultam no inconsciente e propelem aos esforços exagerados. Propelem a estimular, forçar. Noutras vezes, são a culpa decorrente da insatisfação, da necessidade de autoconfiança em relação ao seu êxito. Vamos entender aqui um pouco mais. Então, primeiro, deflui de frustrações, né, que se oculta no inconsciente. Então, se dá muitas vezes como o resultado de desacertos cometidos e que a pessoa, julgando não pensar naquilo, tem aquela situação como já sendo resolvida, quando na verdade pode muitas vezes ter sido empurrado para essa área da mente do inconsciente, juntando-se a outras situações frustrantes vividas, somando e dando campo ao surgimento da neurastenia. Então, outras vezes também é decorrente da culpa. Aqui nós estudamos, inclusive, nesta obra, Conflitos Existenciais, todo um capítulo sobre a culpa. Está nos nossos vídeos no canal no YouTube.
E, de fato, a doutrina espírita nos ajuda muito a dimetizar a culpa, trabalhando uma proposta de responsabilidade face a erros cometidos, com abertura para o aprendizado, e não para se sentir culpado, como se devesse acertar sempre. Então é importante aqueles que não tenham assistido a esse estudo sobre a culpa darem uma olhadinha. Está no nosso canal e possibilita um recurso, um instrumento ideal para evitar esse campo que leva, muitas vezes, ao estabelecimento da neurastenia. Incontestavelmente, é o espírito e não o corpo o responsável pelo distúrbio, em face da culpa decorrente da ociosidade e da extorsão de outras vidas em existências pretéritas, agora gerando os processos de recuperação através do refazimento doloroso. Realmente, é indispensável termos consciência de que a estrutura mental, neuronal que nos encontramos, aonde o nosso espírito atua e é o responsável por essa atuação, tem muitas vezes bases de desequilíbrio, quer decorrentes desta vida ou de existências pretéritas, de vidas passadas, e que não foram devidamente resolvidas, abrindo campo para sentimentos de culpa inconscientes. Não poucas vezes as pessoas se nutrem de escolhas infelizes associadas à culpa, sem nem terem ideia por que agem daquele modo. Exatamente porque a culpa, em inúmeras situações, tem subsídios no passado existencial da pessoa. E prejudica muitas vezes situações novas, felizes, felicitadoras que a pessoa vive, mas que lá dentro dela é como se algo dissesse: você não merece estar vivendo isso. E nesse você não merece estar vivendo isso, abre campos para as culpas do inconsciente. As consequências da neurastenia são destrutivas quando não tratadas com eficiência, tornando-se crônicas. Carregam um vasto contingente de conflitos embutidos, sobretudo os derivados da insatisfação. Então, independente da situação pessoal que vivemos, quer na família, no trabalho, na vida social, em qualquer área, se nós nos percebemos sempre insatisfeitos, sempre curtindo um certo nível de frustrações interiores, que acabam transformando-nos em pessoas habitualmente mal-humoradas, negativas, tenhamos cuidado. Estamos estabelecendo um clima caracterizador para a neurastenia. Então, é evidente que nessa, como em diversos outros distúrbios e transtornos do psiquismo humano, inclusive alguns que nós abordamos nessa obra, como ansiedade, culpa, ciúme e outros, tem na doutrina espírita, na percepção da vida em termos de espírito imortal, meios eficazes para a superação desses transtornos. Desde, claro, estejamos atentos
e nos abrirmos às possibilidades de mudança íntima propiciada pela doutrina espírita. Mas nós ainda iremos ver um pouco a respeito disso nesse tema da neurastenia. A psicoterapia é portadora de excelente arsenal de recursos para atender o paciente neurastênico. Inicialmente, torna-se indispensável que o mesmo reconheça o estado em que se encontra e opte pela ajuda que lhe será valiosa. Então, na área da saúde, dos psicólogos, dos psicanalistas, há muita terapia e recursos para o tratamento da neurastenia. E, apesar de que em qualquer um deles, o primeiro passo importante é o paciente reconhecer-se como tal e desejar efetivamente ficar bom. Isso aí é o passo indispensável para que a ajuda possa lhe ser valiosa. Nesse caso, a terapêutica psicológica substitui a de natureza psiquiátrica, devendo-se evitar as recomendações para o uso de drogas químicas, exceto se o quadro caracterizasse por transtornos graves em trânsito para a esquizofrenia. É evidente que, na maioria dos casos desse transtorno, as terapêuticas na área da psicologia e da psicanálise serão as ideais, a princípio, dependendo do nível em que o transtorno tem atingido. Por outro lado, nós ainda iremos ver, há recursos na psicologia espírita, mas, claro, o indispensável é a sensibilidade, as orientações ao tratamento e a vontade de perceber necessitado de ajuda. Porque não tenhamos dúvidas, nessa área tem muita gente que tem esse transtorno e acha que é a natureza dela. É porque a vida é assim e ela tem que ser uma pessoa negativa e pessimista a todo momento, a toda hora. Como se fosse uma opção. E, na verdade, ela pode, e na maioria das vezes, está sendo vítima da instalação desse transtorno. Nesse processo de recuperação, fazem-se valiosos os recursos espíritas da bioenergia, sob todos os ângulos considerada, de forma que ocorra a renovação interior e se robusteçam as disposições íntimas à saúde. Então, Joana aqui destaca os recursos da bioenergia, do passe, sobretudo do passe magnético espiritual, aonde as possibilidades de reabastecimento energético propiciador a aberturas em termos de renovação íntima, de renovação interior. É necessário que a ajuda fluidoterapêutica se associe a um trabalho de esforço de melhoramento íntimo. Então, Joana, a princípio, aqui cita esses recursos. É evidente que a sensibilidade, a observação da vida do ponto de vista espiritual, olhando a Terra, um mundo de provas e expiações, aonde uma imensidade de fatores externos devem servir de estímulo para o nosso despertamento espiritual, para a aquisição das virtudes do Evangelho, é lógico que
o entendimento e a percepção disso, com o esforço de melhoramento por aquele que se vê envolvido nesse transtorno, será de fundamental importância para a superação. Com a visão diferente a respeito do mundo, transitório, a certeza da imortalidade do espírito, os horizontes a serem conquistados ampliam-se a incomparável alegria toma conta do indivíduo. A doutrina espírita, embasada nas revelações que nos propiciam uma visão otimista e positiva da vida, vão ser o ingrediente mais eficaz para a superação desse, como de outros transtornos que temos estudado nesta obra, conflitos existenciais. É evidente que para que essas propostas sejam eficazes, é necessário a nossa adesão de coração. Aqui nós concluímos o estudo dessa tarde. Agradecemos muito os que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa tarde e até o próximo estudo.